Olá, queridos do 5º ano M1. Hoje nossa videoaula é de História. Vamos começar fazendo a correção da página 275. Nessa página nós começamos as atividades. O que foi pedido? Pesquise imagens, objetos, construções, filmes ou histórias em quadrinhos que façam referência ao Egito Antigo. Então, essa página, por serem respostas pessoais, nós vamos corrigir só na nossa volta. Vamos para a página 277. Na página 277, diz assim: sobre as comunidades egípcias conhecidas como nomos, assinale F para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Depois da unificação política do Egito, os nomos foram completamente destruídos. É falsa, porque eles não sumiram do planeta, eles continuaram existindo. Os faraós tinham o mesmo poder que os monarcas. Também é falso. Faraó tinha o poder supremo, ele que tinha o poder de tudo. A última palavra era do faraó. Os membros dos nomos estavam reunidos por laços de família, verdadeiro. Antes do início da unificação política do Egito, os nomos mantinham independência entre si, verdadeiro também, só depois que eles começaram a atuar em grupos. Página 278, era só para você ler. 279, você faria uma associação dos períodos do ano ao regime de cheias e vazantes do rio Nilo e ao trabalho dos camponeses. Julho e agosto era o quê? Era o período sem trabalho agrícola. Eles eram deslocados para outras atividades. Vocês lembram da aula anterior? Eles faziam serviços públicos, eles tomavam conta de quê? Dos rios. 2. Novembro e fevereiro, período de vazantes, quando a água escoava. 3. Março e junho, era o tempo de colheita. Professora, mas tem 2 aí que não foi numerado. Presta atenção. Sem trabalho agrícola, camponeses eram deslocados para outras atividades. Falamos que é 1. Colheitas é 3, março e junho. Período de vazantes, o 2, novembro a fevereiro. Preparação e semeadura do solo, 2, também era novembro a fevereiro. E o período de cheias, que é 1, julho a outubro. Página 280, começamos com o conteúdo da aula de hoje. É pirâmide social. Preste atenção, você vai ver aí um diálogo e depois tem os questionamentos. O que você costuma fazer quando não entende o conteúdo ensinado na escola e como você responderia à dúvida de quem? De Theo. Então, preste atenção. Vamos conhecer algumas características dos camponeses do Egito Antigo. Como todos os camponeses, eles se dedicavam às etapas do cultivo agrícola, mas nos períodos de cheia do rio Nilo, eram afastados dessas atividades e deslocados para obras públicas. Por que eles eram deslocados para a obra pública? Porque ele não tinha o que fazer aonde? Na agricultura durante esse período. Outra característica deles, dos agricultores, era a sua relação com os donos da terra. Por quê? Embora ele trabalhasse na terra, ele não tinha uma terra para morar. Isso não é triste? Eles não tinham terra para morar, eles só tinham a terra para cuidar. Eles também, quando eles eram afastados, no período da colheita, do plantio, que eles trabalhavam com isso, o que acontecia? Eles sempre estavam fazendo alguma coisa para quem? Para o faraó, obedecendo às regras e às ordens do faraó. Porque, como nós vimos, o faraó era o quê? Era a pessoa suprema. O que ele falasse era uma ordem e tinha que ser visto. Preste atenção. Além dos camponeses, também havia o quê? Pessoas escravizadas no Egito. Essas pessoas escravizadas eram quem? Eram aquelas pessoas que durante uma luta, durante um duelo, perdiam a guerra, então eles eram escravizados, e aquelas pessoas também que não conseguiam pagar o quê? Todos os impostos que eram cobrados. Se você não tinha dinheiro para pagar, você era tornado o quê? Um escravo. Vamos para a página
281. Temos uma camada social que está representada, né? É uma pirâmide social do Antigo Egito. E não são todas as pessoas, assim como nos dias atuais, que estão enquadrados na mesma categoria. Vocês estão vendo que a pirâmide tem várias cores? Então, olha só, presta atenção. A camada social, presta atenção, essa última camada social aqui, que é chamada a camada mais inferior, ela era composta por quê? Pelos camponeses e pessoas escravizadas. Se você trabalhava no campo ou você era uma pessoa escravizada, você pertencia à classe mais inferior dessa pirâmide. Vocês estão vendo que ela é a maior? Isso quer dizer o quê? Que a maioria dessas pessoas eram camponeses ou pessoas escravizadas. Depois, nas intermediárias, nós temos quem? Os sacerdotes e funcionários de menor hierarquia, os soldados e os artesãos. Então, era de acordo com o seu poder aquisitivo que você completava essa pirâmide social. Primeiro, quem não tinha nada ou quase nada, como os camponeses. Depois vinham o quê? Os sacerdotes, os funcionários de menor hierarquia. Depois vem quem? A família do faraó. A família do faraó ocupava o quê? Uma posição privilegiada. Família do faraó, antigos monarcas e familiares, sacerdotes e funcionários, comandantes militares. Ué, professora, os sacerdotes e funcionários estão ocupando 2 lugares na pirâmide? Sim. Dependia de qual função que esse sacerdote e esses funcionários ocupavam. Tinha uns com um poder maior, né, que ficava junto com a família dos faraós, e tinha outros com um poder menor, que ficava junto dos soldados e artesãos. E quem é que ocupava o pico da pirâmide? O faraó. Por que isso? Porque o poder supremo estava na mão dele, estava na mão do faraó. Aí, nós vamos para a página 282. Na página 282, você vai ver 3 gravuras. Uma é da rainha egípcia Nefertari. O que ela está fazendo aí? Ela está jogando o quê? Tabuleiro. Ela está mexendo nas peças do tabuleiro. Depois, nós vemos um escriba sentado. Vocês lembram que escriba eram aquelas pessoas que escreviam? Eles escreviam na tábua porque era o único local que eles tinham para fazer a escrita. E depois você vê o quê? A punição de um escravo. Embaixo, você vai fazer uma questão que diz: por que não é correto dizer que os camponeses indígenas egípcios eram somente agricultores? Vou repetir. Por que não é correto dizer que os camponeses egípcios eram somente agricultores? Façam o dever com bastante atenção, capricho na letra, olhe o local silencioso, se cuide, lave as mãos e até breve. Um beijo, tchau!